Parece que existem alguns termos no mercado financeiro que, repetidos constantemente, passam a ser verdade, mesmo tendo um universo gigantesco de pormenores dentro disso. A ideia de ter trazido esse vídeo aqui para você hoje é para te mostrar que quando todo mundo diz que num cenário onde nós temos uma taxa Selic mais alta, uma inflação mais alta, uma taxa de juros, automaticamente as empresas na Bolsa de Valores começam a performar mal. Cotação caindo é uma coisa, agora lucratividade da empresa é uma outra coisa totalmente diferente. E nós vamos analisar isso aqui porque eu trouxe 4 small caps para a gente poder dar uma olhada. E essas small caps que muita gente diz que automaticamente, que inclusive são as que mais sofrem por conta dessa taxa de juros, justificado pela questão de, eu sou uma empresa small cap, automaticamente eu tenho que recorrer intensivamente à busca de capital via debêntures, via investimentos em empréstimos. Com isso, a empresa fica muito alavancada, ela sofre com essa taxa de juros, mas a gente vai perceber que existem algumas escolhas que depende de você como investidor fazer essa análise. Então, nessas 4 empresas que eu trouxe, a gente tem um cenário que foge dessa falácia, foge de totalmente tudo isso que a gente está dizendo aqui, automaticamente repetindo coisas que algumas pessoas estão completamente. Então, completamente equivocadas, nem terminei a frase, né, pessoal? E o seguinte, trouxe justamente para você abrir o leque e entender que a gente não pode ser levado perante a manada. Aqui nós temos investimentos contracíclicos, tá? Um exemplo legal de trazer para vocês é o seguinte, quando a gente olha em termos de preço para ver se investir em renda variável está caro ou barato, a gente usa o PL, que é o preço-lucro, que é o preço da cotação daquela empresa que eu quero investir perante ao lucro que ela vem me fornecendo. A gente está num cenário hoje atual com um PL da Bolsa, de forma geral, tendendo a cair. O que isso significa? Significa que as cotações estão caindo enquanto a lucratividade se mantém ou aumenta. Então, essa inversão de valores faz a proporção do PL cair. Hoje, da Bolsa de Valores, nós temos 8,03. A média normal é 10,9, praticamente 11, né? Então, nós temos ele um pouquinho mais barato. Quando a gente traz um setor diferente, que é o setor de consumo cíclico, que é um setor que eu gosto bastante, apesar dessa ondulação perante a economia, nós temos que ele está mais descontado ainda. Enquanto nós temos uma média de 19,6, hoje o consumo cíclico está com 10,9 de PL, permeando patamares de 2015, 2009, 2003. Então veja que essa volatilidade muito grande pode abrir uma oportunidade interessante na sua carteira de investimentos. E trazer esse consumo cíclico na sua carteira tem alguns pontos que a gente precisa analisar, pontos positivos e pontos negativos, né? Para você entender o que é um consumo cíclico na Bolsa de Valores, você vai ver que a definição é que é o setor que inclui empresas cujos produtos e serviços têm demanda variável, né? Depende, ali são varejo, moda, imóveis, entretenimento, carros, né? Peças, tudo isso entra nesse consumo cíclico também, que é um consumo rotativo, onde sempre o consumidor está ali, ora comprando mais, ora comprando menos, né? O interessante é que o potencial de altas, tá? É em momentos de recuperação da economia, como que podemos ter daqui a alguns anos, daqui a 1 ou 2 anos, essa recuperação que nós esperamos da nossa economia. Isso você, com esse PL descontado lá no futuro, tende a ter uma performance muito interessante, tá? Então eu fiz uma análise bem criteriosa e trouxe várias empresas aqui para a gente olhar na tela. Você pode pausar o vídeo se quiser depois e ver as que você mais gosta, mas são do consumo cíclico, são empresas que são lucrativas, são empresas boas. Eu tentei ao máximo retirar ali empresas que obtiveram prejuízos ou um crescimento muito ruim, empresas que estão em situação jurídica mais deficitária, tá? Aqui a gente tem essas empresas, eu separei 4 para nós: JHSF, Vulcabras, Mali Metal Leve e Asa 3, a famosa Asas, Arezo mais Grupo Soma, tá? Então vamos analisar
um pouquinho de perto todas essas 4 empresas e alguns pontos que eu acho interessante de você começar a verificar para a gente sair daquela tese que automaticamente taxa de juros altos vai jogar as empresas para baixo. Olha só aqui nessa tela que interessante, nós temos que essas 4 empresas têm margem líquida muito boa, né? JHSF 39%, né? Para R$100 que ela vende, quase R$40 sobra de lucro, Vulcabras 18%, Mali Metal Leve 13% e Asas 3 com 8,2. Também temos o que? Um ROI atrativo na maioria delas, né? Olha só, Mali Metal Leve com um ROI de 52,7. Temos também esse CAGR de lucros nos últimos 5 anos, que é o crescimento potencial composto em porcentagem nos últimos 5 anos, todos com crescimento bem interessante e também entregando um preço-lucro bastante favorável, um preço-lucro já abaixo de 10 já é interessante, exceto a Asas 3, que nós já vamos conversar sobre esse PL mais para frente, tá? Nessa carteirinha de 4 empresas, a gente tem uma média até para ser small caps e tudo, quase 8% de dividend yield, né? A gente tem uma margem líquida de 20%, um EV/EBITDA também de 7,4%, né? Uma margem também interessante, ROI interessante. Então, na média dessas 4 empresas, você não estaria fazendo um mau negócio, segundo essa tabela aqui, tá? E começando rapidinho, só para você entender o porquê que eu estou falando tudo isso, se a gente pega a JHSF, por exemplo, uma empresa esplêndida, se assim posso dizer, gosto muito da tese de investimento dele, de pegar vários modelos de negócios de consumo cíclico e atuar nesse mercado aumentando seu market share, ela vem crescendo as suas receitas ali, crescendo a sua margem de lucro com o passar dos anos no longo prazo, né? No curto prazo ali deu uma diminuída nas receitas, mas o lucro segue com uma margem interessante por conta de várias aquisições e investimentos fortíssimos que a empresa vem fazendo no seu ramo de negócio. Olha só, ela tem ali de todo o seu lucro, vem 39% dos hotéis e dos restaurantes, dos shoppings também 36%, 17% dos aeroportos e aumentando, fazendo aeroportos ali com bastante luxo, né? Locação residencial e clubes também faz parte da sua receita, e a JHSF Capital, que é a parte dos seus investimentos também próprios ali, com 1% da sua carteirinha de receitas, né? A gente pode perceber aqui que o grande ponto da JHSF vem sendo as 2 teses de investimentos diferentes, as receitas recorrentes e as incorporações. Receitas recorrentes é onde ela recebe ali mensalmente os aluguéis, mensalmente as receitas vindos dos produtos justamente dos shoppings, hotéis, restaurantes, aeroportos, né? Locações residenciais e clubes. Já as incorporações são efetivamente os produtos imobiliários aí em regiões estratégicas, onde ela compra um terreno muito barato, constrói um grande empreendimento, vende, fica com lucro e assim ela vai repetindo isso, né? Tanto é que essa parte de renda recorrente vem sendo uma estratégia muito interessante, porque vem aumentando a parte das receitas da carteira, vem aumentando a parte do EBITDA também. Então, essa fatia maior de renda mensal traz um certo conforto para o investidor por conta desses dividendos que podem continuar sendo mensais também, né? Hoje ela está custando aí, quase metade do seu valor patrimonial, hoje com R$ 3,94, né? Deu uma diminuída nos dividendos justamente pela incorporação, pelo aumento ali dos seus investimentos nesses produtos para diversificar, para que no futuro ela consiga usufruir mais dessas receitas, né? Então, olha só, é uma empresa aí bastante interessante, com uma queda, né? Se a gente olha os seus indicadores fundamentalistas mais básicos, a gente percebe que em termos de PL, de preço-lucro, 4,3 está menor do que a sua média, né? O ROI também deu uma diminuída, freou um pouquinho, mas assim, com 11,7 e tendencioso a crescer também. Margem líquida também bastante interessante, 39% de margem líquida. Dividend yield também hoje acima da sua média, com tendência a esse crescimento. Isso traz um certo conforto para você aí, que é investidor, perceber que eu tenho uma empresa que a gente olha a liquidez dela, uma liquidez grande, ela não tem grandes dívidas, não está ali com dificuldades financeiras. Para quê? Para que a alta da taxa de juros impacte negativamente. Então, é uma empresa que consegue ali, com a sua saúde financeira, galgar seus próprios patamares específicos. Vulcabras também é outro, né? Falando aqui de uma empresa de consumo cíclico, né? Quantas vezes no ano você troca aí o seu tênis, e agora com esse boom
do esporte, boom da saúde, qualidade de vida, tênis esportivos tendem a ter muito mais tecnologia, mais valor agregado, custar mais caro, oferir mais lucro para a empresa, conforme vem acontecendo de 2020 para cá, vem crescendo receitas, lucros e suas margens também. Quase 83% das suas receitas vem através dos calçados esportivos, mas tem a linha de confecções, outros calçados diferentes, né? E outros produtos ali em uma menorzinha fração, tá? Interessante que ela vem com esse crescimento tanto na receita e no lucro também, mas nas suas margens e na margem EBITDA também ela vem crescendo, né? Então é uma empresa que está ali, cada trimestre que passa ela vem faturando cada vez mais e ela hoje atua em 3 linhas de frente muito fortes, que é a Olímpicos, a Under Armour e a Mizuno. Então essas 3 marcas que tomam mais frente da empresa vêm produzindo tênis com valor agregado interessante, mas também eles focam em vários tipos de poder aquisitivo das empresas, né? Desde uma marca um pouquinho mais barato até para quem pode aí pagar um pouco mais caro tanto nos tênis quanto nas roupas esportivas, tá? Hoje ela tá com 10,4 dividend yield nos últimos 12 meses, pagou bastante em 2024, né? R$ 3,15, custando R$ 16,95 hoje, com uma leve desvalorização, já pagou dividendo em 2025, tá? Já está provisionado aqui até para abril de 2025 pagamento de dividendos. Então, já é uma empresa que tem essa recorrência já preditiva, pode ser que isso continue. Se continuar, vai chamar muita atenção dos investidores, inclusive pequenos investidores como nós que gostamos muito aí dos dividendos, né? A gente olha em termos de preço-lucro, menor do que a sua média, dividendo também maior já do que a sua média, bem interessante. Um ROI também equilibrado, aumentando 26% de retorno sobre o patrimônio ali investido, né? Então, legal, tá? Margem líquida também, bem interessante para o segmento, né? Nós temos algumas empresas aqui que tem margem líquida de 2%, 1%, 0,5% do consumo cíclico, tá? E observe, vá vendo aí quais são os lances que eu vou pegando nas empresas, que eu vou olhando essa lucratividade, né? Além só do dividendo. Eu gosto muito de olhar a sua margem, a liquidez corrente, se tem dinheiro no caixa para pagar as dívidas de curto prazo, né? Tudo isso faz você ser um investidor de olhos abertos para aproveitar algumas oportunidades onde as pessoas não estão vendo direito. A gente tem MAHLE Metal Leve, a empresa até que faz parte da carteira do canal agora também, para trazer aqui com vocês. Receitas dolarizadas, né? Nós temos aqui das exportações, né? Estados Unidos, Argentina, Alemanha, México, mas grande parte vem aqui do Brasil, tanto na linha de fabricação de motores, quanto peças para automotores e também linha de reposição. Então veja, cada vez mais nós temos o maior fluxo de carros aqui no nosso país. Sempre que você tem um carro, você precisa incorrer na manutenção, troca de peças. Quem faz essas peças? MAHLE Metal Leve, tá? Crescimento de receitas, lucros ondulatórios, mas também crescência aí ao longo do tempo, empresa bastante saudável, né? Além disso, as linhas de reposição também, que são o aftermarket dela e vem crescendo também absurdamente, né? Nós temos que ela hoje custando ali 27, 25, ainda está com o PL baixo para aquilo que ela vem entregando de lucros, né? Um dividendo de 8,3 também, olha, nada mal, né, pessoal? Algumas empresas meio esquecidas aí da bolsa, a gente fica sempre nas mesmas, a gente esquece, e é uma oportunidade, porque poucos analistas ficam de olho na empresa. Então, com isso, a gente consegue preços mais interessantes. Ano passado pagou quase R$10 em dividendos, né? 2023 pagou quase R$10 em dividendos, ano passado pagou um pouco menos, 2,36, tá? Aqui dividendo um pouco mais cíclico, mas vem remunerando acionista de longa data, né? A gente pode perceber aqui um PL também abaixo da sua média, um dividendo hoje um pouquinho mais abaixo, mas entregando ali acima de Décio Bazin, né, que é os 6% que a gente visa que pelo menos deva se entregar, um ROI interessante, uma margem líquida aí de 13% também atual, bem legal para a gente poder estudar essa empresa na nossa carteira. Então veja que dentro desse segmento do consumo cíclico, eu estou já diversificando para você. Nós trouxemos aqui uma empresa na linha imobiliária, nós trouxemos aqui outra empresa na linha do consumo usual de calçados e investimentos, nós temos agora um consumo cíclico vindo da linha automotiva e agora, para fechar, nós temos o varejo de consumo de vestuário, tá? Pela ASA 3, a ASAS aí que é a fusão agora da Arezzo, excelentíssima empresa,
com o Grupo Soma também, entregando todas essas marcas aí que você está vendo, né? Alexandre Birman, Almi, Ana Capra, Nimalia, Arezzo, Bal, Brisa, Carol Bassi, Cris Barros, Desarme, Fábula, Farm, dentre outras diversas aí, que muita gente vem gostando. Então praticamente você entra no shopping, todas as lojas são da Asas, né? Se você for olhar para esse ponto, ela vende bastante nas lojas próprias, e-commerce também está crescendo bem, multimarcas também, né? Que ela vem implementando ali, linha de franquias, para o mercado externo também crescendo um pouquinho nas suas exportações. Olha só, crescimento de receitas e lucros. Nos últimos 12 meses, se você for olhar a receita, cresceu absurdamente por conta da fusão do Grupo Soma. Então, somou-se, né, com o Grupo Soma as suas receitas, tá, pessoal? Aqui também crescimento de lucros interessante, né? Como foco aí do terceiro tri de 2024, ainda não saiu o último trimestre, teve crescimento aí de 12% na sua receita bruta, diversificando os seus produtos, né? Crescimento aí nas lojas, as mesmas lojas vendidas, né, tem 13%. Temos também lançamento da Hering, da Farm Shoes também, a parte de calçado deles, tentando reduzir os custos e despesas para enxugar mais as finanças da empresa, tirando algumas marcas que não faziam muito mais sentido, enxugando o portfólio, né? Com isso ela entregou ali crescimento de 12,2% da sua receita bruta, 3,7 bi, né? Um EBITDA de 477 milhões, uma margem interessante aí, bacana, né, pessoal? Então, é uma empresa que vem ali se esforçando para tomar uma fatia muito difícil do mercado, que é o varejo ali do consumo de moda. É bem complicado mesmo, é muito concorrido, as margens são pequenas, as despesas são muito altas e ela vem meio que contra nesse ciclo, né, pessoal? Tá lembrando que não é sugestão de investimento, tá? Para você conhecer a empresa aqui, ok? Vem ali sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial, né? Dividendos diminuindo, porque aquisições e fusões, comprando o Grupo Soma, incorporando mais produtos, enxugando os processos, tentando limpar a empresa mais para ter essa saúde financeira, mas paga dividendos, ó, desde 2015 aqui, tá? Isso considerando antes a Arezzo, ok? 33,88 a cotação não é a barganha da bolsa, 13,18 por quê? Pelos seus números bastante projetivos, por essa fusão muito interessante, o mercado gostou muito da Asas. Então, como o mercado gostou muito, as recomendações de compra aumentam, muita gente investe, inclusive são empresas que os segmentos ali dos investidores institucionais, casas de análise, corretores, eles investem muito nisso. Então, acaba que eles conseguem ali elevar um pouquinho o preço da ação, mas você está ali negociando um PL abaixo da média, claro que um pouco distorcido aqui, né? 13, um dividendo também, você vai levar um dividendo acima da normalidade, um ROI também ainda baixo, porque a empresa ainda está se consolidando, né? O ROI leva em conta o patrimônio líquido. Então, se eu tenho uma fusão de duas empresas, o patrimônio aumenta demais e o retorno do lucro ainda está diminuto. Então, acaba que isso se distorce um pouco, tá? Vou trazer isso mais para vocês de forma ilustrativa da minha empresa que eu fundei aqui. Então, eu percebi isso na prática. Quando o patrimônio líquido aumenta e o lucro permanece menor, a empresa continua lucrativa, fornecendo ali bonitinho suas receitas e lucros, mas aí o ROI diminui bastante por um determinado número de tempo. Depois isso tende a se normalizar, tá? Colocando elas par a par, não é comparação uma com a outra, é só um resumo dentre todas as empresas para a gente analisar todos os indicadores juntos, né? PL, então, das três, Vulcabras, Malha e JHSF, mais baixo de 10, mas Arezzo está ali com o seu benefício, né? A gente tem também que quem está entregando um yield maior hoje é a Vulcabras, mas a JHSF segue bacana, Malha e Metalef também. A Arezzo nem era para estar entregando dividendos, quando está conseguindo entregar dividendos. A Arezzo não, Asas, tá? Me perdoem aqui. Boas margens, tá vendo todas as empresas, ó, tem boas margens. Tanto margem líquida quanto a própria margem bruta. Então, margem líquida já para esse consumo ciclo acima de 5% já é interessante, né? Olha só a liquidez corrente, é isso que eu queria trazer para vocês. Todas com liquidez corrente muito positiva, né? Para cada R$1 de dívida, a gente tem aqui 2,87 para Vulcabras, 2,16 Mali, 1,90 JHSF, 1,78 para Asas. Então, são empresas que têm saúde no seu caixa. Apesar de alguns indicadores fundamentais serem mais pessimistas, a gente tem que analisar o caixa dessa empresa, o seu fluxo de dinheiro entrando e saindo, similar ao que você olha aí na sua empresa, se você tem uma delas, né? A gente tem também o ROI interessante e o crescimento de receitas e lucros. Então, tudo isso faz com que essas empresas sejam mais contracíclicas, porque nesse mercado onde os empréstimos, os financiamentos estão ficando muito caros,
Aqui nós temos empresas com saúde financeira interessante, o que, num cenário mais pessimista, jogam-se as cotações lá para baixo, abre espaço para você ali fazer o seu investimento com mais critério. É isso que eu quis trazer para vocês. Desculpem o vídeo muito grande, mas é muita coisa para falar, porque nós falamos de empresas do consumo cíclico que está mais barato do que o próprio Ibovespa em si, e mais barato do que nos últimos anos, ali permeando patamares de 2015, 2003, 2009, né? Temos essas empresas que, mesmo com esse PL super descontado, empresas que são lucrativas, empresas que têm possibilidade de crescimento, que estão num consumo recorrente. Então a gente falou disso tudo aqui. Espero que você tenha se inspirado a ser um investidor cada vez melhor. Se você gostou do vídeo, deixa like para mim, se inscreva no canal se você não é inscrito, ativando o sininho. Tem vídeo todos os dias, cada dia é um tema diferente. Você vai ser um investidor muito bem afortunado assim. Espero que hoje você assistiu o canal do Investidor Classe Média. Eu sou o Gustavo, te vejo no próximo vídeo. Até mais.